Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um assunto que às vezes eu nem gosto muito de falar sobre esse assunto. É um assunto que às vezes causa polêmicas, discussões. Tem pessoas aí que perdem até amizades porque ficam discutindo sobre política, mas não vou falar sobre política. A Bíblia fala sobre tudo, tudo que nós precisarmos. A Bíblia é nosso manual de vida. Tudo que a gente precisar saber, a gente vai achar na Bíblia, vai achar na palavra de Deus. E não poderia ser diferente sobre esse assunto. Eu gostaria de ler então aqui, não quero falar as minhas palavras, quero falar aquilo que Deus nos ensina através da sua palavra. Aqui em Romanos, no capítulo 13, no versículo 1, diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Talvez você fale assim, mas Roberto, como assim? Nosso governo, esse presidente. Eu sei que existem muitas discussões, cada um pensa de uma forma e eu respeito isso, mas independente se você gosta do presidente, do atual presidente, se você não gosta, se você não concorda, não é isso, não é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. O que eu quero falar é o que a palavra diz, que toda autoridade foi instituída por Deus. Se ele está lá, Deus colocou ele lá, Deus instituiu ele para esse tempo. E outro texto que eu gostaria de ler fica aqui em 1 Timóteo, no capítulo 2. Os dois primeiros versículos eu vou ler aqui. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. E eu gostaria de chamar a atenção para esse finalzinho do versículo que diz: para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Sabe, às vezes as pessoas querem viver uma vida boa, uma vida tranquila, uma vida em paz, mas estão desrespeitando e desobedecendo o que a palavra de Deus nos ensina acerca das autoridades que são ali instituídas pelo próprio Deus. E em relação a isso, nós temos um texto tremendo que nos ensina um pouquinho mais sobre essa questão dessa submissão às autoridades. A Bíblia conta que Saul foi o primeiro rei instituído por Deus para reinar ali sobre Israel. E ele governou Israel por alguns anos, por algum tempo, mas depois tiveram alguns acontecimentos que eu não vou citar tudo aqui, mas o fato é que Davi aparece na história e Saul, ele começa a sentir inveja mesmo de Davi, do que Deus estava usando a vida de Davi para estar abençoando ali o povo de Israel. Então começa aquela briga, porque ele estava no poder, Saul estava no poder. Então ele começa a perceber que Davi ele está tomando uma posição grande diante dos homens, diante do povo de Israel, e ele não gosta daquilo. Então ele começa a perseguir Davi para matar mesmo, para destruir Davi. E então ele começa a dedicar a vida dele a perseguir Davi e a destruir Davi. E por algumas vezes a Bíblia mostra que Davi teve a chance real de matar Saul, que era o inimigo. Davi não tinha feito nada para que Saul tivesse perseguindo ele. Era questões mesmo políticas e tudo, entre outras coisas. Deus também já estava ali tratando em tudo aquilo ali,
mas o que eu quero me concentrar é que Davi não tinha motivos para estar sendo perseguido por Saul. No entanto, ele tinha que viver fugindo, tinha que viver longe da sua família, da sua casa, porque realmente assim Saul queria matar Davi. Tal era a ira dele. E a gente vê Davi então tendo a chance, a oportunidade de matar Saul. E ele não faz isso porque Davi tinha esse entendimento. Ele tinha a compreensão de que a autoridade é instituída por Deus, e ele falou nas duas situações que ele teve a chance real, tipo Saul estava dormindo, Davi chegou e teve a chance de matar ele ali dormindo, tranquilo, não ia nem ter dificuldade ali, mas ele falou: ai de mim se tocar no ungido do Senhor. Davi estava certo, Saul estava errado. Se a gente for olhar a história, Saul estava errado, mas Davi, ele não levantou a mão contra o ungido do Senhor, aquele homem que nem estava agindo corretamente, mas que foi colocado como autoridade ali sobre aquela nação. Então isso nos ensina muito. Não estou concordando com o que está sendo feito, não estou concordando como eles estão levando as coisas, não concordo, mas não abro a boca para falar mal, eu abro a minha boca para fazer o que a Bíblia me ensina, para orar pelas autoridades. Senhor, o Senhor instituiu, o Senhor colocou ele lá, então, Senhor, dá graça, ajuda eles, inclina o coração deles para eles tomarem as atitudes corretas, ajuda eles, dê estratégia, dê sabedoria, não fale mal. Você não tem noção da seriedade quando a gente abre a nossa boca para falar mal, para desonrar. E é esse versículo que eu li aqui, sabe? Se a gente quer trazer paz, se a gente quer viver uma vida mansa, tranquila, a gente tem que obedecer. Quem anda em obediência anda debaixo da bênção, anda debaixo da proteção de Deus. E quem anda em desobediência está fora da proteção de Deus. Então é um conselho meu para você. Ore pelas autoridades, clame a Deus que dê a eles sabedoria para estar conduzindo essa nação, né? E eu creio que vai ser bênção, eles vão ser conduzidos pelo Senhor, o Senhor vai inclinar o coração do rei, como diz a Bíblia, é o Senhor que inclina o coração do rei para a direita, para a esquerda, o Senhor está conduzindo. Então, isso é a Bíblia que está dizendo, viu? Não sou eu, é a Bíblia que está dizendo, e é o meu conselho para você nesse dia, tá bom? Deus te abençoe, fique com Deus.